Ainda falando sobre o princípio da reserva legal, eu tenho que lembrar vocês que esse princípio também estabelece uma proibição de leis vagas. Imagina se o conteúdo de uma lei penal fosse vago. Imagina! Você entende de uma forma, eu entendo de outra forma. E aí? Cometi um crime ou não? Dei esse exemplo aqui para vocês desse rapaz. Esse rapaz, ele costuma pintar os muros da cidade, pichar os muros da cidade para embelezar o ambiente. E essa garota está discordando. Fala que essa atitude dele não é uma atitude que está embelezando nada. Segundo o entendimento dela, ele está cometendo um crime, porque existe uma tal Lei B que estabelece que mexer na estética urbana pode ser considerado um ato ilegal. Diante do argumento dela, Pedro fala: essa lei é um pouco confusa. Eu só queria melhorar o ambiente, só queria deixar mais bonito. E aí, com uma lei vaga como essa, quem está certo? Será que ele cometeu um crime ou não? Vocês estão vendo a dificuldade de uma lei vaga? Por essa razão, em virtude do princípio da reserva legal, é vedado leis vagas. Isso para fins de garantir a segurança jurídica. Prof, mas e a tal norma penal em branco? O que é essa norma penal em branco? Norma penal em branco é um dispositivo legal que trata sobre matéria penal, mas que precisa de uma outra norma para complementar a sua aplicação. Um grande exemplo de norma penal em branco é a Lei de Drogas. A Lei de Drogas fala que comercializar, importar, exportar drogas é crime. Mas a lei não define quais são as substâncias que são entendidas como droga. E aí? E aí que vem um outro ato normativo, no caso da Anvisa, que vai estabelecer quais que são as substâncias que são entendidas, qualificadas como droga. Vocês estão vendo que existe um outro ato normativo que complementa a lei de drogas? Por isso que ela é uma norma penal em branco. Por que isso aconteceu, por exemplo, com a lei de drogas? Gente, cada dia surge uma nova substância ilegal. Imagina se a gente tivesse que o quê? Toda vez que surgisse uma nova substância, vamos mudar a lei. Vamos então instaurar um novo processo de votação no Congresso. Seria algo mais moroso, não é mesmo? Por essa razão, nós temos uma situação em que a lei de drogas não estabelece quais são as substâncias que são entendidas como droga, mas em um outro ato normativo da Anvisa clarificando esse entendimento e estabelecendo quais que são as substâncias que são entendidas como droga. Nesse sentido, a doutrina divide as normas penais em branco em duas categorias, homogêneas e heterogêneas. Como assim? Homogêneas. Quando aquela lei penal é clarificada, o conteúdo dela, o sentido dela é elucidado por uma outra lei, nós temos o quê? Uma lei penal sendo complementada por uma outra lei. Nessa situação, eu estou diante de uma norma penal homogênea. Quando eu tenho a situação da lei de drogas, onde uma lei penal estabelece aquela conduta que é tipificada como um crime, e aí vem um ato normativo infralegal, que está abaixo da lei, uma norma da Anvisa, clarificando e estabelecendo quais que são as substâncias que são entendidas como droga. Nesse caso, eu tenho uma norma que é de outra espécie do que a lei, clarificando o conteúdo da lei. Nesse sentido, eu tenho uma norma penal em branco heterogênea. Aqui eu tenho uma lei e aqui eu tenho uma norma. Combinado?